Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Não tomaram café não, né? É depois, né? O café? Bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui de volta. Eu estou muito feliz. Conheço uma boa parte da igreja, mas estou mais feliz ainda porque não conheço uma grande parte da igreja. Então, estou muito feliz por ver essa igreja. Para quem não sabe, eu tive a alegria de ser seminarista dessa igreja. Essa aqui é a minha igreja mãe, né? E eu sou o pastor Renato, e a convite do pastor Sivaldo, tive a oportunidade de ter esse tempo com vocês aqui. E com essa expressão de gratidão a Deus, acompanhado comigo está minha esposa Cecília, que estão ali, e o nosso segundo filho que está chegando, se Deus quiser. E eu queria expressar minha gratidão a Deus por nessa manhã estar com vocês. Foi me dado um desafio de dividir com vocês aqui rapidamente um texto devocional. E logo após esse tempo, eu gostaria de trazer informações àqueles que também, por alguma razão, não têm conhecimento. Essa igreja, é a igreja minha igreja mãe, é parceira da plantação da segunda igreja presbiteriana do Brasil, lá em Foz do Iguaçu, Paraná, onde Deus está me dando o privilégio de estar trabalhando. Nós estamos plantando a segunda IPB lá em Foz do Iguaçu, e a Igreja Presbiteriana Largo da Paz é uma parceira nesse projeto, e nós estamos felizes por isso. Então, logo após o devocional, eu vou passar 5 minutos aqui trazendo um rápido relatório para os irmãos sobre como é que está o trabalho no campo. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu quero aproveitar esse tempo com os irmãos diante de uma instrução que Paulo dá, ou melhor, de um relato de como nasceu a igreja em Tessalônica. E no relato que Paulo dá logo no início da carta, do primeiro capítulo, ele vai usar uma expressão, e dessa expressão eu gostaria de meditar juntamente com os irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 em diante. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho... Deixa eu voltar aqui o verso 5. Vamos ler comigo o verso 5, todos juntos? Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Deus, obrigado por esse tempo, Senhor, por esse domingo de manhã. Nós somos gratos ao Senhor pela liberdade que temos em nossa nação, de poder ir e vir. Somos levados também a reconhecer e orar pela vida dos nossos irmãos que são impedidos de fazer isso, Senhor, em algumas regiões. Ó Deus, obrigado. Obrigado pelo privilégio que temos de reunir as nossas famílias nesse lugar para aprender da Tua palavra, para cultuar. Edifica-nos nessa manhã, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, aqui nós temos eu quis parar aqui na leitura do verso 5, porque é o verso 5 que eu gostaria de destacar, uma expressão que Paulo usa para a nossa devoção dessa manhã. Mas, antes de falar sobre essa expressão, deixe-me falar um pouquinho sobre a história do nascimento da igreja de Tessalônica. Você vai encontrar essa história lá em Atos, capítulo 17. Paulo vai contar rapidamente como foi que nasceu a igreja em Tessalônica. Lucas vai contar rapidamente como foi que nasceu a igreja em Tessalônica, no seu processo de plantação. Para quem não lembra do contexto, lá em Tessalônica, Paulo ficou aproximadamente, alguns dizem 3 semanas, outros podem dizer até 2 meses, tenha sido o tempo máximo que Paulo passou nessa cidade. E foi uma passagem rápida. Ele sempre, era um método de Paulo, toda vez que chegava numa cidade, ele procurava uma sinagoga,
para poder expressar o evangelho. Afinal de contas, é a promessa de Deus que desde o Antigo Testamento vem sendo anunciada. E Paulo sempre procurava uma sinagoga. Mas em Tessalônica era diferente, porque nós não tínhamos uma sinagoga, não havia uma expressão judaica tão forte na cidade de Tessalônica. Paulo, e geralmente os judeus que estavam em regiões como essa, iam a rios para viverem um tempo ali de adoração. Paulo vai, e lá em Atos vai dizer que uma mulher se converte. Você lembra quem é? Lídia. Há quem diga que talvez a primeira conversão do continente europeu. Lídia se converte. O texto vai dizer que Deus abre o coração de Lídia para receber o evangelho. Na cidade de Tessalônica, Paulo também passa por uma outra experiência. Ele é preso depois de expulsar um demônio de uma adivinhadora, de uma jovem que era escravizada por seus senhores para obter lucro. E Paulo expulsa o demônio dela. Ele então é preso juntamente com Silas. Acontece algo extraordinário. O Senhor liberta Paulo. O carcereiro se desespera, buscando atentar contra a própria vida. Paulo o impede de fazer isso. Prega o evangelho àquele homem. Diz o texto que ele se converte e ele é batizado juntamente com a sua família. Paulo depois vai dizer, ele é expulso da cidade, mas fica uma igreja ali, fica um núcleo ali. Um grupo de pessoas que se converteram nesse período que Paulo ali andou juntamente com seu irmão. Então, nós temos uma igreja que nasce na cidade de Tessalônica. Esse é o contexto que rapidamente se desenvolve dessa história em Tessalônica. E note, irmãos, Paulo aqui vai expressar rapidamente algumas palavras no verso 5, quando ele conta sobre como foi que o evangelho chegou na cidade de Tessalônica. Como é que o evangelho chegou na cidade de Tessalônica? Os irmãos devem lembrar, no verso 5, nós acabamos de ler, ele vai usar aqui 3 palavras, mas me interessa a palavra que ele vai usar aqui sobre plena convicção. Paulo vai fazer uma defesa dessa pregação, do ministério dele e da pregação do evangelho. No verso 5, volta comigo lá. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O reverendo Ronaldo Lindório, quando uma das suas conferências, ele expressou algumas histórias interessantes a respeito da sua passagem missionária em algumas regiões, mais precisamente na região norte, onde hoje ele tem trabalhado, até hoje. Mas em uma das suas conferências, ele cita a expressão que se encontra aí no verso 5, plena convicção, e talvez na sua Bíblia deve estar a palavra, alguém tem uma versão diferente, com ousadia. Talvez em algumas traduções você vai encontrar a palavra ousadia ou plena convicção. E nesse verso 5, quando você olha para o verso 5 do capítulo 1 de Tessalonicenses, você vai encontrar com muita clareza Paulo mostrando que de fato foi o poder de Deus que se manifestou naquela cidade por meio da pregação do evangelho. Mas Paulo cita uma expressão aqui, que é essa, convicção, que quando observada dentro de um contexto, e a palavra que aqui é usada é plerofolia, grego, é uma palavra que traz uma ideia de um aspecto humano. E com isso, Paulo não está contradizendo o que ele disse anteriormente, que o evangelho chegou àquela cidade como poder de Deus pela operação do Espírito Santo. Mas Paulo está nos mostrando que esse mesmo evangelho, que é o poder de Deus, o qual o Espírito Santo convence o pecador por meio dele, ele é concedido, ele é proclamado por meio da igreja, por meio daqueles que são os anunciadores, os proclamadores. E esse é o aspecto humano do verso 5, quando ele vai usar a palavra plena convicção. E é essa palavra aqui que eu queria trazer um pouco para a nossa pessoa. João Calvino, quando está comentando esse texto, ele diz assim, a ideia aqui Paulo estava dizendo assim, eram as provas sólidas com que Deus ratificou a pregação de Paulo,
Quais eram as provas sólidas com que Deus ratificou a pregação de Paulo? Ele está contando como foi que nasceu, como foi que foi o trabalho de evangelização naquela cidade. E quais foram as provas sólidas disso? A ideia, ou seja, os frutos eram visíveis. A conversão, a alegria no sofrimento. Veja, quais eram os frutos visíveis dessa proclamação poderosa do Evangelho pelo qual o Espírito Santo atuou naquela cidade? Os frutos visíveis disso eram as conversões, mas não somente as conversões, mas a alegria, que só era possível ver alegria, porque Paulo passou tempos muito difíceis na cidade de Tessalônica. Mas ele demonstra que, apesar dos pesares, das dificuldades, apesar do sofrimento que ele enfrentou na cidade de Tessalônica, ou seja, o que é que causou em Paulo a alegria de continuar perseverante na obra que ali teve por tão pouco tempo? Essa alegria em meio ao sofrimento é um fruto visível desse poderoso evangelho através do poder do Espírito Santo. Então, a palavra plena convicção é a palavra que eu queria destacar desse contexto todo, do qual o tempo não nos permite esboçar mais, mas trazer algumas aplicações para a nossa reflexão nessa manhã. Diante de um contexto como esse, de um apóstolo que tem a alegria de escrever para uma igreja que ele teve a felicidade de plantar e expressar como nasceu esse trabalho, ou como o poder de Deus ali se manifestou entre os tessalonicenses, ele não vai fazer nada diferente do que ele vem fazendo em todas as cidades por onde ele passa. Ele não usou estratégias, não houve nenhum tipo de invenção, nada diferente do que ele foi chamado para fazer. Foi a operosidade do Evangelho. Ele vai usar inclusive essa palavra aqui, essa operosidade de Deus por meio do Evangelho. Mas ele diz que há um aspecto daqueles que por esse Evangelho é alcançado, essa plena convicção que ele tinha, e a ideia que está aqui por detrás, sabe qual era? É a certeza de que você está fazendo a coisa certa, no lugar certo, para a glória de Deus. E é essa ideia que está por detrás da palavra plena convicção. E isso não significa que foi uma estimativa de Paulo. Paulo não tinha um senso, uma autoestima tão grande para poder continuar perseverando em meio ao sofrimento entre os tessalonicenses. O que ele está dizendo é que o Evangelho produziu isso nele. O que é que produziu nele? Essa plena convicção era a certeza de que estava fazendo a coisa certa, no lugar certo, para a glória de Deus. E é esse ponto que eu queria destacar com os irmãos. Eu imagino que, quando a gente observa um contexto tão rico como esse, eu acredito que esses são autoexames que nós precisamos fazer constantemente em nossa caminhada cristã. É de que nós estamos fazendo a coisa certa, estamos no lugar certo, e se as motivações estão certas. Então, diante desse fato, irmãos, eu queria mostrar como Deus tem nos abençoado como igreja. Nós vivemos contextos extremamente diferentes, em regiões, às vezes, locais e regiões maiores, mas a mesma pergunta que muitas vezes é feita para pessoas que vêm de outros contextos, assim, lá as dificuldades são grandes, em questões de relatórios de missões, por exemplo. Como é que homens e mulheres que gastam a sua vida em lugares onde as adversidades impedem, ou pelo menos tentam impedir a alegria de termos isso que nós estamos tendo agora, por exemplo, como é que eles permanecem perseverantes, mesmo em meio a essas dificuldades? É essa benéfice que o Evangelho produz quando nós nos apropriamos do Evangelho e da palavra. Ele vai produzindo em nossos corações a certeza de que, em meio às dificuldades, estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa para a glória de Deus. Mas não tão distante assim, e trazendo para dentro do nosso contexto, onde nós lidamos com adversidades diferentes, que não nos são impostas por meio de força e de perseguição, mas que são impostas por meio de seduções, por exemplo. Onde há tantas coisas para gastar a vida, e há tantas coisas que não são interessantes, em que os nossos amores e as nossas afeições são facilmente seduzidos por as coisas que estão à nossa volta. Aqui eu trazendo para a nossa região ocidental agora, em contextos que são mais facilitados
o culto, a adoração, o serviço da igreja. Nós também labutamos, mas em terrenos diferentes. O que missionários labutam em terrenos completamente diferentes. Onde o sofrimento e as perseguições, adversidades, da liberdade, da perseguição em meio à força e à violência, não nos alcança da maneira como alcançam esses irmãos. Mas temos outros adversários que levam as nossas afeições com muita facilidade, que conduzem os nossos interesses e as nossas prioridades constantemente nos assediam para que as nossas relações de prioridade sejam facilmente maleáveis. E aí está nosso grande desafio. Eis a questão, hoje de manhã, essa é uma pergunta que ela tem uma resposta com Paulo, na verdade, não coloca isso em forma de pergunta, em forma de afirmação. Ele tinha plena convicção. Ele tinha plena convicção. E o meu desejo, irmãos, é que todos nós sejamos encontrados assim diante do Senhor. Estejamos certos de que estamos fazendo a coisa certa, no serviço a Deus, no serviço aos nossos irmãos, que estamos servindo ao Senhor no lugar certo. E quando eu me refiro ao lugar certo, não estou me referindo apenas ao contexto congregacional, mas no lugar onde nós estamos inseridos. Que nós estejamos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Porque no lugar certo estamos, muitas vezes, a não ser que, contrariamente pelo texto sagrado, sejamos impedidos de estar. Mas não imagino que essa seja a realidade dos nossos irmãos aqui. O Senhor nos colocou em lugares certos, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nas nossas tarefas. Esse é o lugar certo. Esse não é um lugar menos certo do que esse aqui do domingo. Esse lugar, além de ser o lugar certo, mas as nossas casas é o lugar certo. Nas nossas vocações é o lugar certo. A grande questão e nosso grande desafio é, estamos fazendo a coisa certa? Esse é o grande desafio. É a primeira parte dessa pergunta, é de que estamos fazendo a coisa certa, no lugar certo, e me leva para a última questão dessa afirmação. E se as motivações também estão certas? Porque nós podemos estar no lugar certo e até fazendo as coisas certas, mas nem sempre as nossas motivações acompanham estar fazendo a coisa certa e no lugar certo. Pastor, é muito difícil examinar a nossa alma em 3 esferas tão complexas. Estar no lugar certo, fazendo a coisa certa para a glória de Deus. Tem uma maneira de a gente se assegurar de viver isso. E eu termino com essa expressão que Paulo usa aqui. Ele diz assim: Paulo e Silas tiveram uma ousada confiança em nosso Deus para anunciar o Evangelho. E eles não perderam o anseio pela palavra, apesar das perseguições, sofrimentos e adversidades que enfrentaram naquela cidade. João Calvino, em seu comentário, quando está explicitando esse texto, expondo esse texto, ele vai usar essa expressão, anseios. Uma segurança que nós podemos encontrar em Deus, diante desses desafios que temos, é fazer com que os nossos anseios estejam tomados pela palavra. Paulo não inventou uma roda. Ele fazia isso em todos os lugares por onde Deus o enviava. A palavra conduzia os anseios do coração dele. E isso proporcionava a ele a certeza de que ele estaria no lugar certo, fazendo a coisa certa para a glória de Deus. Era uma forma de Paulo entender que ele era incapaz de estar, fazer e assim confiar em Deus, que colocaria ele no lugar certo, fazendo a coisa certa para a glória de Deus. Eu termino com essa devoção, irmãos, dizendo assim, que os nossos anseios, eles sejam tomados pela palavra. Essa é uma oração que poucas vezes a gente faz. Senhor, faz com que os anseios do meu coração estejam agarrados, apaixonados. Se essa é uma expressão que para você tem dificuldade, tomados pela palavra. Eu quero me aproximar dela fazendo com que os meus anseios estejam aprisionados a ela. E assim, eu terei segurança de que estarei no lugar certo, fazendo a coisa certa
para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria de dividir esse tempo com vocês, vendo uma palavra que, por vezes, a gente passa por ela de uma maneira tão rápida, lendo o texto, mas a plena convicção de que Paulo tinha, de que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, para a glória de Deus, em meio às adversidades e às dificuldades, era aquilo que motivava e encorajava o coração de Paulo a permanecer perseverante na obra do Senhor. E dito isso, eu queria convidar você a fechar os olhos, nós vamos orar. Após a oração, eu quero só trazer um rápido relatório para os irmãos de como está o trabalho no campo. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo. Eu quero te agradecer pela alegria que temos de aqui estar nessa manhã. E diante de uma palavra como essa, Senhor, onde Paulo assegura os irmãos de Tessalônica a respeito da convicção que ele se encontrava, mas a certeza que ele tinha que isso só era possível porque os seus anseios estavam tomados por tua palavra. Senhor, o nosso desejo como igreja não é nada diferente como esse, Pai. Nossa grande dificuldade é que por vezes os nossos anseios militam, Senhor, com os ídolos que por tantas vezes insistimos em levantar em nossos corações. Esses ídolos, por vezes, Senhor, assediam os nossos anseios e as nossas prioridades, por vezes, ficam confusas. E tantas vezes nos encontramos com a certeza de que nem sempre estamos no lugar certo, nem sempre fazendo a coisa certa, e muito menos para a Tua glória, Pai. Por isso, Senhor, é tão bom ter a certeza de que essa relação só se torna possível por conta da Tua aliança conosco, da fidelidade que Tu tens com a Tua igreja, de que mesmo em meio às confusões e que mesmo em meio às prioridades que por vezes são embaçadas diante dos nossos olhos, o Senhor age com misericórdia, com amor e com graça, para nos realinhar, para poder nos corrigir, nos confrontar, para poder nos direcionar, para poder, Senhor, nos levar a mortificar e destruir os ídolos que assediam as nossas afeições, para que nossos corações sejam encontrados no Senhor, para que as nossas afeições no Senhor sejam revigoradas, avivadas, retomadas. E assim, Senhor, por vezes, passamos por experiências de novos começos, seja na caminhada da vida cristã, em tempos de vida de igreja, seja no início, Senhor, da vida cristã. Como precisamos disso, Pai? Abençoa-nos para que vivamos com essa certeza, essa mesma convicção que Paulo tinha. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos,